Eu pensei, se eu usar minha visão do futuro para analisar futuros improváveis, posso entender a próxima grande mudança inesperada. Mas eu não sei o que estou fazendo aqui. Eu não sei mais o que é provável. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer com esses gatos. Opa, e aí pessoal? Amor fati é uma expressão do latim que pode ser traduzida para amor ao destino ou, trazendo para termos mais práticos, aceitação entusiástica de tudo que possa vir a acontecer. Amor fati é a prática de aceitar e abraçar tudo o que aconteceu, está acontecendo e ainda está para acontecer. É entender que a natureza do universo é a mudança e que sem as mudanças não existiríamos. Nossos relacionamentos não existiriam. Não riríamos, choraríamos, amaríamos, criaríamos ou cresceríamos. Não experimentaríamos nada disso. Se a mudança é boa, ruim, satisfatória, que causa sofrimento ou perda, ainda assim é necessária. Bilhões de anos de constante mudança, variação, mutação e desenvolvimento nos levaram aonde estamos agora. Você não estaria vendo este vídeo se não fosse por todos os eventos que chegaram antes de você. Dessa forma, podemos aprender a amar o destino. E bem, hoje vou falar um pouco sobre Amor fati com vocês e como isso está relacionado com a Garnet de Steven Universo. Mas antes disso, se puder fazer a boa deixando o like e se inscrevendo, vai ajudar demais. Desde o início de Steven Universo, Steven queria crescer rápido para poder fazer parte das Crystal Gems, porém, quanto mais íamos assistindo ao desenho, mais claro ficava que realizar esse desejo seria catastrófico para sua saúde mental. Momentos que antes eram lindos sinais de maturidade, como confrontar as Gems e ajudar a resolver os problemas de sua família, tornaram-se agridoce quando reconhecemos a desvantagem de uma criança ter que guiar os adultos em sua vida quando eles não podem fornecer orientação. É mais complicado do que foi bom, mas em retrospecto é ruim, porque ainda é bom ajudar as pessoas, mesmo que seja ruim ser forçado a preencher lacunas que estão muito acima das expectativas justas para uma criança. É difícil vê-lo se recuperar, sabendo que o trauma do processo quase o destruiu quando ele ficou mais velho. É uma maneira bastante triste de começar a falar sobre um dos episódios que gostei bastante da temporada final do desenho animado, mas quando as conotações mais profundas de tudo que aconteceu ao longo da série são reveladas, o episódio Pulando Poços obtém a mesma retrospectiva agridoce, com duas diferenças principais. Dessa vez é o de Garnet. A história recebendo esse tratamento e a história ocorrendo em 11 minutos ao invés de uma série inteira. Tivemos muitos episódios que cobrem a depressão, pelo menos metaforicamente, e já aviso antes que não tenho qualificação médica para diagnosticar personagens de desenhos animados, e querendo ou não, são rochas sencientes, então elas não têm cérebros humanos necessários para os transtornos mentais como os conhecemos, mas esse episódio tem tudo a ver com o outro lado da depressão, o excesso de energia que contrasta com o desânimo e a tristeza que vimos quando os personagens sofrem. É algo que vimos em Amethyst ao longo da série, mas quase nunca em Garnet até agora. O episódio começa com Steven apreciando a vista de Beat City. Andando pelas ruas, ele observa as mudanças da cidade depois de todos os eventos mágicos que aconteceram. Steven lembra que o Big Rosquinha foi fechado, mas acontece que ele viu pessoas saindo de lá de dentro, então decidiu entrar. E para sua surpresa, ele vê Garnet trabalhando na loja. Steven pergunta se estão passando por alguma dificuldade financeira, mas ela diz que não e que é algo apenas aleatório. A energia que Garnet mostra nessa cena é mais parecida com a de Ametista. A personalidade de Garnet tende a mostrar primeiro a calma de Safira e depois a chama eterna de Ruby, pelo menos no nível superficial, mas pulando poços é o que acontece quando metade mais vermelha de Garnet assume o controle. Das principais Crystal Gems, nenhuma dupla é mais parecida do que Ruby e Ametista, apesar de raramente aparecerem juntas. Ambas são pequenas, impulsivas, inseguras, mas ferozmente leais. Ambas são lutadoras apaixonadas que se lançam em qualquer coisa que fique em seu caminho, mas lutam com mais problemas internos. Quase tudo sobre esse episódio reflete a visão de futuro. Steven e Garnet estão saindo sozinhos e ela explica seus poderes usando o café como metáfora. Eles saem pela cidade, param rapidamente para pedir comida, e o tom alegre dessa jornada esconde a turbulência logo abaixo da superfície. Garnet e Steven veem um filhote de gatinho revirando lixo e vão atrás dele. O filhote corre até a floresta de Beat City e se esconde entre os arbustos. Garnet e Steven descobrem outros filhotes e Steven se comove com a má condição deles e recolhe-os um a um para ajudá-los. Ele então desiste da aleatoriedade e diz a Garnet para usar sua habilidade para prever o futuro
futuro, mas ela entra em paradoxo. Nesse momento, começa a chover e ela revela estar frustrada com o futuro criado por Steven, e também incapaz de apontar rumos da linha do tempo atual. Se tem uma coisa que Garnet mostrou pra gente, é que não devemos esperar que os fatos se desenrolam de uma maneira específica. De forma contrária, devemos dar boas-vindas e abraçar o destino, seja ele qual for. Isso não precisa nos desencorajar a lutar e perseguir os nossos sonhos. Muito pelo contrário, a ideia propõe que em nossa caminhada por nossos sonhos, algumas coisas não irão se sair assim como desejamos. E tá tudo bem. A maioria das vezes em que nos sentimos ansiosos ou nervosos é quando nos deparamos com situações imprevisíveis. Contudo, não são as situações que perturbam nosso estado de tranquilidade, são nossos julgamentos e a forma como reagimos aos acontecimentos. Lutar contra o destino é uma forma de desperdiçar tempo útil de vida. Aceitá-lo, amá-lo e transformar o que acontece da melhor forma possível é a maneira de viver uma boa vida de forma plena e feliz. Como Sêneca uma vez disse, devemos saber suportar com espírito forte tudo o que por lei universal nos é dado a enfrentar. É nossa obrigação suportar as condições da vida mortal e não nos perturbarmos com o que não está em nosso poder de evitar. Steven então pergunta o que ela gostaria de fazer com os gatos. Garnet entende o acontecido e compartilha sua visão sobre Steven com ele. Ela sente falta de ter alguém fofo e vulnerável para cuidar, o que foi decisivo em adotar o filhote da floresta, nomeado de Gato Steven. A ansiedade de Garnet nesse episódio se manifesta em não saber como lidar com um grupo de gatinhos. Ela abandona o habitual ar de autoridade para revelar seus medos internos de uma forma semelhante, mas diferente, ao seu discurso sobre a chuva em visão de futuro. Mesmo que ela não tenha aceitado conscientemente que Steven cresceu, ela sabe no fundo que o relacionamento deles mudou. Mesmo uma personagem tão impaciente como Ruby pode ganhar confiança quando se funde com alguém que tem a incrível capacidade de compreender o futuro e enfrentá-lo sem medo. Como vemos aqui, o vidente precisa ficar um pouco cego para que essa confiança vacile de uma forma que permita uma verdadeira introspeção pessoal. Assim como o episódio de Volta ao Jardim de Infância se beneficia tanto do episódio Longe Demais, há uma pitada crucial de educação de consciência na grande conversa de Steven e Garnet. Agora, ele é o professor, lembrando que Safira pode ficar sobrecarregada por muitas borboletas, enquanto Ruby pode ficar obcecada demais por uma. Ele sugere focar em apenas um único futuro sem exagerar. Depois de um episódio dedicado a Garnet perguntando a Steven o que ele quer fazer, ele pergunta o que ela quer fazer, lembrando-a de que ela existe como uma expressão de escolha do próprio futuro. Isso está ligado à maturidade de Steven. Acredito que mesmo agora, Garnet o veria instintivamente como uma criança. Mesmo depois de todo o crescimento que ele teve, as gêmeas não mudam facilmente. O episódio Visão de Futuro era sobre seu desejo de crescer, entrando em conflito com ele ainda sendo uma criança, mas hoje em dia ele realmente cresceu, e Garnet finalmente pode ver bem o presente o suficiente para entender isso. Adotar um gatinho caolho para preencher aquele ninho vazio é uma maneira divertida de reconhecer o quanto ela gostou de criá-lo, e é uma prova concreta de que ela finalmente aceitou quem ele realmente é. Assim como Garnet, acho a transição agridoce, mas goste ou não, todo mundo tem que crescer e aceitar o destino. Eu acho que eu cresci, mas é porque eu tô tentando ser mais como você. Você sempre sabe o que fazer. Nem sempre sei. Tá bom, quase sempre sei.